E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista parece ser fraco mas é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia na cidade de Tóquio, onde um dia uma enorme torre apareceu no meio da cidade. Com isso várias teorias começaram a se espalhar onde alguns acreditavam ser coisa de alienígena e outros achavam que era uma conspiração do exército dos Estados Unidos. Com o passar do tempo as pessoas chamaram essa torre de Babel. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Taiga, um jovem estudante, que era fascinado por essa torre. Com isso ele vinha estudando tudo sobre ela. Dizem que existe uma entrada privada onde apenas um esquadrão avançado entrou e a irmã dele fazia parte desse grupo, porém não se sabia o que aconteceu com eles. Por causa disso ele decidiu entrar nas forças de autodefesa para entrar no grupo de pesquisa para tentar encontrar sua irmã. Como ele perdeu seus pais em um incêndio quando ainda era uma criança, ela veio cuidando dele por todo esse tempo. Com isso ele acredita que ela ainda está viva em algum lugar dessa torre. E um dia quando ele acorda, para sua surpresa, ele estava dentro da torre junto com sua amiga. Após olhar melhor ao redor, ele depara com uma mão cortada segurando um lápis. Mesmo estando nessa situação, ele estava decidido que ia proteger sua amiga para saírem junto desse local, mas o que ele menos esperava acontece e ela acaba sendo morta por uma estranha criatura que rapidamente começa a atacá-lo. Sem escolhas, o que lhe resta é apenas fugir. Por sorte ele se lembra o que estava escrito no chão, onde tudo que ele escrever com o lápis será materializado. Com isso ele é capaz de derrotar o monstro, e pouco tempo depois ele é salvo por outra pessoa. E agora Taiga vai ter que começar a subir essa torre onde todos acreditavam que existia o paraíso, mas na verdade o que existe dentro é um inferno cheio de criaturas monstruosas e violentas. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que acabou morrendo no mundo moderno e renasceu em outro mundo. Porém ele reencarnou como um aldeão, diferente dos seus amigos de infância que se tornaram grandes pessoas, onde sua amiga foi considerada como um herói e o seu outro amigo tem a classe de sábio, sendo dois cheaters e ele apenas um aldeão comum. Um dia ele sai junto com seus amigos para ajudá-los com alguns trabalhos comuns, mas pouco tempo depois ele acaba descobrindo que seu amigo, na verdade, é uma pessoa reencarnada também. E como sua amiga Cordélia gostava mais dele, seu amigo ficou com raiva e decidiu usar uma magia para matá-lo por ser apenas um aldeão, quando ele acreditava que teria chegado ao seu fim mais uma vez. Para sua sorte ele foi arrastado pelas correntes da água e ele se depara com um enorme dragão. No passado ele ouviu sobre uma pessoa que vivia no covil dos dragões, sendo muito forte. É uma história famosa entre os heróis. Com isso ele pede a esse dragão para se tornar mais forte. Porém ele nega seu pedido, isso porque existe uma idade de restrição onde a raça de dragão apenas aceita órfãos até os 12 anos. E a outra era que ele já estava morto, mas para compensar o dragão decide dar para ele um desejo final. Com isso ele pede a proteção divina do dragão e a grande biblioteca do rei dragão. Isso foi tudo um plano dele, pois ele possui uma habilidade especial, o retorno da morte, onde se ele morrer após um período fixo reencarnado, poderá retornar para sua vida novamente, com todos seus status da vida anterior. Após isso ele reinicia novamente sua nova vida, mas desta vez as coisas vão ser diferentes, pois ele vai usar suas novas habilidades e conhecimento para se tornar tão forte quanto seus amigos e mostrar para todos que um simples aldeão pode se tornar a pessoa mais forte desse mundo. Nesse próximo mangá a história segue o protagonista conhecido como Dion, que um dia acabou sendo traído pelo seu amigo e companheiro de equipe que confiava. Isso porque ele era apenas um curandeiro, mesmo seu companheiro sabendo que um curandeiro era bastante importante. Quando ele conseguiu uma nova companheira capaz de curar e também com uma potente magia de fogo, decidiu se livrar de Dion, pois seria apenas um fardo para ele. Após isso ele é jogado em um abismo para a morte. Mesmo caindo de um lugar muito alto, ele ainda conseguiu ficar vivo, mas logo ele descobre que caiu em uma teia de aranha abissal. Com isso é rapidamente atacado. Por sorte ele consegue fugir e recupera uma parte do seu corpo com sua magia de cura, mas seu corpo já estava muito ferido e o veneno da aranha estava lentamente matando ele. Como ele usou muito poder na masmorra e curou seu braço, lhe restou pouco poder mágico, onde ele tinha que escolher curar o veneno ou as queimaduras do ataque que recebeu. Porém mesmo curando qualquer um, o que lhe aguardava era seu fim. Pouco tempo depois ele acaba vendo uma grande luz na sua frente e ele decide ir olhar o que seria
fantasia, e para sua surpresa ele se depara com um dragão que estava ferido também. Como ele não tinha mais salvação, ele decide usar o restante da sua magia para curar esse dragão. Pouco tempo depois ele ainda estava vivo. Ele foi salvo pelo dragão, que se transformou em uma garota. Após isso ela revela que o salvou com seu sangue de dragão, pois flui um grande poder que pode alterar o corpo de uma pessoa. E ela fala do motivo que estava neste local ferida onde ela foi traída também por outros dragões. Após conversarem, eles dois decidem saírem juntos em uma nova jornada para encontrar as pessoas que traíram Dion. E como ele consumiu o sangue de dragão, agora ele possui um enorme poder em seu corpo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Daniel, um soldado que acabou sendo demitido do seu trabalho de ser conselheiro dos 4 reis celestiais, e não só isso, conselheiro também do próprio exército do rei demônio. Isso tudo porque ele não conseguia usar magia, com isso ele estava no mais baixo rank do exército do rei demônio. Eles acreditam que um demônio que não consegue usar magia não passa de um lixo. Mesmo Daniel falando que foi o antigo rei celeste que confiou essa missão a ele, os outros reis não se importam. Após Daniel escutar tudo, ele renuncia à sua posição e apenas sai. A raça dos demônios está em guerra com os humanos há muito tempo, e como não tem como diferenciá-los com traços físicos, a única maneira de saber a diferença entre as duas raças é observando se alguém pode usar magia. Porém, mesmo ele sendo um demônio, ele nunca foi capaz de usar magia. Com isso ele apenas vai embora do castelo sem rumo em sua vida. Após vários dias caminhando, ele não tinha encontrado nada, e se continuasse assim provavelmente ia morrer. Pouco tempo depois ele acaba se encontrando com uma mulher que estava sendo atacada por um monstro, e ela acaba pedindo ajuda a ele. Mesmo não sendo muito poderoso, ele decide lutar contra esse monstro para ajudá-la. Inicialmente ele acaba tendo dificuldade, mas depois ele acaba encontrando uma arma dos humanos e decide usá-la, mesmo sendo uma vergonha para um soldado do exército do rei demônio confiar em uma arma feita por humanos. Como ele nunca usou uma arma, assim ele decide usar os movimentos do grupo do herói que ele lutou contra. Com isso ele é capaz de derrotar esse monstro. Após isso, essa garota convida ele para entrar na sua aldeia. A partir deste momento a vida de Daniel muda completamente. Ele agora vai ter que viver uma vida tranquila nessa nova cidade, ajudando essa garota, e é quando ele percebe que ele é mais poderoso do que ele pensava. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sansui, um jovem estudante que um dia estava voltando para sua casa, e quando estava atravessando a rua acaba sendo atingido por um caminhão. Quando ele acreditava que tinha chegado ao fim, para sua surpresa, após acordar ele se depara com um velho. Logo após isso, esse velho revela ser Deus, que fala que acabou cometendo um erro e com isso matou ele, onde ele deveria ter matado outra pessoa com um nome parecido com o dele. Porém, para compensar por esse erro, ele vai enviar Sansui para outro mundo, e ele também vai dar um poder para que ele não morra facilmente, novamente podendo ser qualquer coisa. Com isso ele faz um pedido para ser mais forte do que o Deus. Após isso, esse Deus dá uma carta para ele e fala que ele deve treinar se quiser ser chamado de um mais forte. Com isso ele reencarna Sansui neste novo mundo de fantasia. Após caminhar um pouco, ele se depara com outra pessoa, onde após dar a carta para ele decide que vai tornar Sansui seu discípulo para completar seu desejo de ser o mais forte do mundo. Porém, seu novo mestre fala que para completar esse sonho vai ter que treinar com ele por 500 anos, onde seu treinamento é praticar com a espada o dia todo contra ele. Com isso, seu treinamento de vários anos foi iniciado, onde seus dias era apenas dormir durante a noite, e assim que o sol nascia, voltava a treinar com a espada. Mesmo sendo bastante difícil nos primeiros anos, com o passar do tempo ele foi se acostumando. Com isso ele foi aprendendo todas as técnicas do seu sensei. Após 500 anos, ele estava muito mais forte, porém sua espada estava ainda longe de alcançar a do seu sensei. Um dia eles acabam encontrando um bebê que perdeu sua mãe na floresta. Com isso seu sensei fala para Sansui cuidar desse bebê como se fosse um pai e levar uma vida normal como parte do seu treinamento. Com isso Sansui parte em uma nova jornada neste mundo de fantasia em busca de cuidar da sua nova filha, e ele vai usar todas as suas novas habilidades contra qualquer um que tentar machucá-la.